Na Capela Sistina, cada detalhe do afresco pintado por Michelangelo parece pulsar com vida. Os céus se abrem, anjos e figuras bíblicas se movem entre nuvens, e cenas grandiosas parecem saltar das paredes. Michelangelo passou 4 anos no teto da capela, enfrentando desafios físicos e emocionais, enquanto criava uma obra que mudaria o rumo da arte. Mas o que fez com que essa técnica, o afresco, se tornasse uma das mais reverenciadas da história? E por que é tão raro encontrá-la hoje em dia? No vídeo de hoje vamos explorar a história do afresco, suas origens e o que a torna uma forma de expressão tão monumental e quase esquecida, mas ainda tão inspiradora. Quando será terminada? Pergunta o Papa Júlio II com impaciência, e Michelangelo exausto responde: quando eu terminar. Essa cena clássica do filme Agonia e Êxtase revela o peso da criação de um afresco, especialmente o da Capela Sistina, uma das maiores obras de Michelangelo. Ele dedicou cada fibra de seu ser para preencher aquele teto com figuras e cenas que se tornariam eternas. O filme captura bem o árduo processo do afresco, uma técnica que exige precisão e perseverança. A arte do afresco. Os afrescos são uma das formas mais antigas e duradouras de arte mural. É uma técnica realizada diretamente na parede, na qual o artista aplica a tinta em uma argamassa fresca. À medida que a argamassa seca, a tinta é absorvida, criando uma ligação química duradoura entre a parede e a pintura. A tinta aplicada fica incrustada na parede, o que permite que as obras resistam ao tempo e mantenham sua vivacidade original por séculos. Foi muito usada para decorar as paredes de templos, igrejas e edifícios públicos, contando histórias e perpetuando a cultura das civilizações que as criaram. Sua origem. A palavra afresco vem do italiano e significa fresco ou frescor. Os primeiros exemplos da pintura mural remontam às civilizações pré-históricas e ao Egito Antigo. Entretanto, foram os minoicos, em Creta, que desenvolveram técnicas mais avançadas por volta de 1700 a 1400 a.C. Seus afrescos, encontrados no Palácio de Cnossos, são notáveis pela vivacidade das cores e pelos temas mitológicos e naturais. Em seguida se tornaram uma forma de arte dominante na Grécia e Roma antigas. Cidades como Pompeia e Herculano, preservadas pela erupção do Vesúvio em 79 d.C., oferecem exemplos extraordinários de afrescos romanos. Durante a Idade Média, foram amplamente utilizados na decoração de igrejas e capelas. Um exemplo notável é a Capella Scrovegni, em Pádua, onde Giotto pintou uma série de afrescos considerados revolucionários. O Renascimento trouxe novamente a técnica, com mestres como Michelangelo, criando obras-primas como os afrescos da Capela Sistina. Estas obras exigiram um planejamento meticuloso e uma execução precisa, evidenciando a habilidade e o talento extraordinários dos artistas renascentistas. No período barroco, os artistas desenvolveram técnicas como o trompe-l'œil, criando ilusões de ótica que davam a impressão de profundidade. Andrea Pozzo é um exemplo proeminente, conhecido por seus afrescos na igreja de Sant'Ignazio em Roma. A técnica. A criação de um afresco envolve a aplicação de várias camadas de argamassa sobre a parede. A última camada, chamada de intônaco, é pintada enquanto ainda está úmida, permitindo que os pigmentos se fixem na superfície à medida que o gesso seca. Esta técnica exige rapidez e precisão, pois a janela de tempo para trabalhar é limitada. A transferência. Antes de começarem a pintar, os mestres antigos dessa arte criavam esboços detalhados da composição, conhecidos como cartoni.
ou cartão, em tamanho real. Esses esboços serviam como guias para garantir a exatidão e proporção das figuras no afresco final. O processo de transferência desses desenhos do papel para a parede era o espólvero, ou tirar o pó. O artista fazia pequenos furos ao longo das linhas principais do desenho no papel. Em seguida, o desenho era posicionado sobre a camada de gesso úmida e esfregado com um pó de carvão que passava pelos furos e deixava um contorno pontilhado sobre o gesso. Essa técnica permitia ao artista seguir os contornos principais do esboço e preservar a precisão do desenho original. A criação de afrescos era e ainda é um processo trabalhoso e caro, exigindo mão de obra especializada e um tempo considerável para completar grandes obras. Esses fatores contribuíram para a redução e quase desaparecimento do uso dessa técnica. A mudança dos materiais. Com o tempo, os afrescos perderam popularidade, substituídos por técnicas mais flexíveis, como a pintura a óleo. A transição para superfícies móveis facilitou a produção e comercialização da arte, trazendo uma flexibilidade antes inimaginável. O afresco, atrelado à arquitetura, limitava a criação a locais fixos, enquanto a pintura a óleo sobre tela permitiu obras móveis, personalizáveis e de fácil transporte. Diferente do afresco, que exige rapidez pela secagem do gesso, a tinta a óleo seca lentamente, permitindo mistura de cores, retoques e efeitos de luz e sombra com precisão. Além disso, as telas eram mais fáceis de encomendar e transportáveis, expandindo o mercado de arte para além das igrejas e nobres, alcançando também clientes da classe média em ascensão. Preservação e restauração. Os afrescos são vulneráveis à deterioração devido a fatores ambientais como umidade e poluição. Esforços de restauração modernos são cruciais para preservar essas obras antigas, envolvendo técnicas sofisticadas para estabilizar e restaurar as pinturas. Possuem uma importância cultural e histórica inestimável, refletindo as crenças, os valores e as estéticas das civilizações ao longo dos séculos. Embora menos praticada hoje, a arte continua a inspirar artistas e espectadores, lembrando-nos do poder duradouro da expressão artística. Os afrescos não são apenas obras de arte, são testemunhos das eras passadas, capturando momentos e histórias que continuam a ressoar com o público moderno. A preservação e a apreciação desses murais são essenciais para manter viva a nossa rica herança cultural. Espero que tenham gostado de mergulhar nesse universo dos afrescos, uma técnica que marcou a história da arte e que permanece como um símbolo de genialidade. Vamos continuar explorando o poder e a magia da arte. Nos vemos em breve, até o próximo vídeo. E boa arte!